Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o nosso Pode Construir. Hoje nós vamos trazer à tona uma situação que nós já falamos num determinado momento há um tempinho atrás, porém sentimos falta de entrar mais no assunto. O que seria entrar mais no assunto? Hoje nós vamos especificadamente falar do quê? Dicas para o ENAD, que é a nossa prova ou avaliação de cursos daqueles alunos que estão saindo da graduação. Então, para nos dar o prazer e falar sobre essas dicas, nós trouxemos? Os professores que estão à frente dos cursos que nós aqui no Unisalesiano já estamos preparando o pessoal desde o primeiro semestre para isso. Então temos à frente do curso de arquitetura, professora Ananda Rosa, está aqui, seja muito bem-vinda, Ananda, obrigado de novo pela parceria e por... Hoje mudou o tempo aqui, chuva, Ananda corrido, nos atendeu prontamente. E também professor Jefferson Maico, que faz, teoricamente, o mesmo trabalho, também com maestria, desde 2017, 2019, para o curso de Engenharia Civil. Então vamos começar, Maico, eu e você, cutucando a Ananda? Bora lá. No bom sentido, Ananda. Vamos te cutucar, Ananda. Fala para nós, como que tá a preparação do ENAD? A gente sabe, né, Maico, que a turma tá engatando, a turma tá abraçando, né? Então, assim, como que tá isso aí, Ananda? Fala pra gente, fala das dicas. A palavra é sua, fica à vontade. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria agradecer o espaço de fala aqui novamente ao professor Juliano, ao professor Maico. É um prazer estar aqui com eles para falar novamente sobre o ENAD. Bom, o pessoal tá empolgado, tá engatando aí nos estudos do ENAD. Eu já passei, pelas nossas contas aí, foram mais de 120 questões de 120, mais Ananda. de 120. Então vocês estão vendo, pessoal? É que assim, desculpa te interromper, mas eu acho que, Maico, você pode me ajudar no sentido assim, olha a importância, olha o preparo que eles estão tendo, que eles fazem por vocês que irão sair da graduação e, claro, aqueles que quiserem acompanhar, assistir, enfim, do que é o ENAD. Então, assim, é um concurso extremamente concorrido. Eu e o Maico, Ananda, para você ter uma ideia, nós falávamos isso dias atrás, que em 2017, lembra, Maico? As públicas não estavam muito afim. Não deram muita importância. Nós tivemos 2019 já virou uma loucura. 2019 já virou todo mundo quer mostrar serviço, né? Porque até então o pessoal achava que a nota é da faculdade e a minha não interessa. Agora, como tem muito trainee que já está sendo obrigado assim, pelas empresas a mostrar sua nota ENAD, aí o cara já começa a levar a sério, né? Exatamente. Aí tá todo mundo querendo agora um resultado positivo. E quem tá fazendo isso com vocês na arquitetura, essa moça aqui, ó, que tá se empenhando, busca conteúdo, busca novas questões. E assim, não é porque ela busca a questão, que ela monta e ela prepara, que ela não precisa, com todo respeito, não estudar. Porque ela tem que te dar o feedback do que é a questão e o porquê da questão certa. Então, vocês estão vendo o quanto que nós, do unisalesiano.com.br, dos cursos de arquitetura e engenharia civil, tem a preocupação, não só minha, como coordenador, dos cursos, mas da equipe que nós montamos, que o Maico também me ajuda na coordenação da civil, como a Ananda na arquitetura. Então, assim, da importância do que eles estão fazendo por vocês, desculpa eu usar do espaço para falar, da minha opinião, da importância que vocês têm, porque se não são vocês também, né, tem o conteúdo que foi dado ao longo do semestre, ao longo dos anos, mas se não são vocês para fazer isso também, não tem porquê, né? Igual a Ana tava passando, né? 120 questões. Você vai ver até o final de novembro, lá antes da prova, o pessoal vai ver 400, 500, 600 questões. E vai chegar no dia da prova, metade ele não vai ter visto. Não vai ter visto. Revisto, ou talvez revisto, né? E algumas não vai nem ter visto, porque a gente sabe que nem todas as matérias tem na instituição, porque tem as obrigatórias, uma quantidade da grade, e tem as optativas que não são todas, né? Sim. E no ENAD pode cair qualquer coisa. Qualquer coisa. Então é um curso bem puxado,
É bom que é uma revisão, né? Para quem está saindo, é legal também. O pessoal rever com matéria de 4 anos atrás lá. É duro lembrar, mas é bom para ajudar a abrir a mente, né? Já sai um pouquinho melhor. É bom passar pra Nanda mesmo, pra mandar as dicas pra nós aqui da arquitetura, né? A gente precisa disso, precisa da Nanda. É legal que o Unisalesiano tá fazendo um trabalho bastante sério, né? Nessa preparação do ENAD para os alunos. E é isso mesmo, o ENAD ele vem para cobrar conteúdo do aluno e, né, para que a gente, enquanto instituição, veja o quanto de questões, né, o quanto de conteúdo a gente já passou para os alunos. Então, a primeira dica que eu deixo para os alunos é que façam levando a sério o ENAD, que cheguem no dia da prova e tomem a prova como uma autoavaliação, né? Poxa, quanto que eu sei de conteúdo? Quanto me foi passado de conteúdo pela instituição ao longo dos anos? Eu acho que isso é fundamental aí, essa seriedade na hora de começar. Mas já que é para começar com as dicas, com tudo, assim... A palavra é sua, você que é comandante da arquitetura. Até numa das suas falas, você falou sobre o tipo de questão e tal. Então, eu vou deixar isso mais para frente, mas eu trago aí os tipos de questões, como que funciona essa estrutura de prova, para facilitar. Mas eu acho que para começar, eu trago algumas dicas assim que vão parecer banais, mas que na hora da prova faz toda a diferença. Não só para quem está fazendo o ENAD, mas para quem é concurseiro mesmo, aquela pessoa Isso o Marco falava muito, lembra? Que quer ir fazer a prova e extrair o seu máximo ali. Que a primeira coisa, chegue com antecedência na sua prova. Chegue com antecedência para dar tempo de ir ao banheiro, para dar tempo de beber uma água antes da prova começar, para dar tempo de se organizar, de entrar no clima de prova. Puxando um gancho disso que a professora Nanda está falando de antecedência, lembra, Maico, nos anteriores, nos últimos que nós tivemos, estou falando dos nossos cursos 2017 e 2019, toda a região, o ENAD foi no Unisalesiano. E é à tarde a prova, não é? É 1h da tarde? 1h da tarde. Na verdade, eram as 2, né, Maico? E o portão fechava 1, não era isso? Mas acho que começa mais ou menos por aí mesmo, esse horário. Entre 1 e 2 horas Só aí. que todo mundo tava aqui, tava uma loucura, porque... O pessoal se concentra, vem aí. Então é isso que a professora falou, de chegar com antecedência, é muito importante de se frisar. Chegar com antecedência e bem alimentado, né? Não dá tempo de bater um rango aí antes da hora que a prova tá começando. E também não dá pra noitada na noite anterior. Falar agora, tem que vir descansado, porque por mais preparada que você esteja, a prova é bem cansativa, uma prova longa, né? Uma prova longa, especialmente na arquitetura. Os alunos já perceberam que as questões são longuíssimas, são questões com textos muito, muito longos e que demandam essa interpretação de texto muito forte, né? Então, até tem algumas dicas para isso, mas eu vou guardar isso para o final. Palavra sua. Mas, vá bem alimentado, leve alguma coisa para você colocar na boca durante a aula, assim. Os alunos da Civil acho que estão até ciumentos com isso, porque eu dava umas balinhas ali durante você precisa dar, a preparação. É dieta balanceada. Eu soltava umas balinhas. Levem, não terá a professora Nanda lá na hora da prova para dar a balinha. O dadinho, a balinha, o pirulito. De vez em quando eu passo lá para pegar um dadinho na sala da Nanda. Mas levem alguma coisa, uma balinha, um chocolate, alguma coisa que vá na hora daquele sono, na hora que bate o cansaço de ler as questões, para você conseguir colocar na boca e conseguir concentrar um pouquinho mais. Né? Ir ao banheiro antes de começar, ler a prova com calma, pessoal. Leia a prova com calma, apesar do tempo. A gente tem uma prova de 4 horas, né, de duração. Eu até anoto aqui, são 40 questões ao todo. Então, a gente tem tempo tranquilo para fazer essas provas. Depois eu vou falar um pouco sobre essas questões, quando eu falar de que maneira, né, dar as dicas de que maneira a gente deve responder isso. Mas leia a prova com calma, sem pressa, eu acho que isso é fundamental.
Um outro ponto que eu acho que vale para o pessoal da civil também, Maico, é na hora de passar para o gabarito, a atenção que a gente precisa demandar. Né? A gente precisa demandar uma atenção na hora de passar para o gabarito, porque se você erra uma, se você pula uma, você começa a entrar num problema em cadeia aí, que você vai perder umas 2, 3 questões até você se dar conta de que... Tá errado, né? De que Confunde, você tá né? passando errado para o gabarito. Confunde. Então, assim, não vai respondendo a questão e já passando para o gabarito. Despende um tempo lá para o final... Perfeito. Né, para fazer isso, mas para fazer isso com calma. Também não adianta passar pro gabarito assim nos últimos 2 minutos no desespero. Quanto ao gabarito também, eu dou uma dica até para concurso, que a gente fala bastante. Mas acontecia comigo quando eu ia fazer. De vez em quando você fica enroscado numa questão que você até sabe, mas tá enroscado ali. Aí você fica lá e vai deixando a prova. Dá uma paradinha, galera, para um pouquinho nessa questão, deixa ela de lado, vai lá, preenche já o gabarito. Se você já fez a prova inteira, faltou 1, 2, preenche o gabarito inteiro, conferindo uma, deixa só essas 2 sem preencher, e aí você volta e vai o tempo final até você ver se você consegue solucionar essas questões aí. Porque se você deixar, enquanto não acabar, eu não vou preencher o gabarito, não vou. Tem hora que você se perde. Aí a hora que você vai passar pro gabarito, às vezes não dá nem tempo, você passa no desespero, perde uma questão ou troca uma questão de lugar, daí é problema. Né? É problema. Então, atenção na hora de passar para o gabarito e despender esse tempo para passar com tranquilidade para o gabarito, eu acho que é fundamental. Dentro das questões, igual você falou, se atentar bastante ao texto. Isso é importante, na arquitetura ela é fundamental porque as questões basicamente são... Civil até, elas são basicamente teóricas. Sim. Só que aí eu dou uma outra dica. Quando chegar em questões que tenham cálculos, que pode acontecer na arquitetura... É raro, mas acontece. O que eu já percebi, pelo menos nessas provas de ENAD, o pessoal coloca um baita de um texto, que 90% dele não serve para nada, só para enrolar. Palavra difícil, nome complicado. Toma tempo, mas te enrola. Não fica se atentando muito na parte de cálculo, na parte do texto. Dá uma passada meio rápida, daquela lida primeiro, para ver o que vai te interessar e só bater nos pontos principais, para você focar nos dados do cálculo, que eles vão passar. Provavelmente o ENAD ele fornece as equações, geralmente, né, quando tem questões de cálculo. Então o textão é só para enrolar. Aí o cara, de vez em quando, eu já vi com vários alunos, é meia página a questão, o aluno olha e fala, pô, daqui eu não tenho a menor ideia, já abandona. O cara meio que chuta, nem tenta. Porque acha que é difícil. Só que você vai pegar depois a questão, 80% é só baboseira, que não vai ajudar em muita coisa. E a resposta está quase na questão já. Aí fica até fácil. Aí você resolve de vez em quando com o aluno e fala, pô, mas era só isso. Mas você sabe era isso. Que isso aí é uma questão que eu tenho visto, né, quando eu passo nas salas, né, tanto na da Ananda quanto na sua, eu tenho visto assim, o enfatizar de vocês quanto a ler a questão. Porque se a gente parar e analisar, a gente tem vindo, né, de algumas situações aonde o aluno, de forma geral, ele tá um pouco preguiçoso, né, na hora de ler. Não diria nem preguiçoso, ele quer tudo rápido. Isso. O mundo hoje é assim. Ele não quer... de 15 segundos no Instagram. Coisa rápida, tem que ser coisa rápida. Até uma questão que depois, num outro determinado momento, eu vou ter que sentar com vocês, mas aí é um outro assunto, para a gente já preparar algumas coisas para os próximos semestres em relação a outras disciplinas, mas nessa junção do quê? Da parte teórica, que é importante, e da parte prática, né? Sim. Mas isso é um outro momento, um outro assunto, mas é que me veio à tona. Então, assim, o querer muito fácil tá complicado, né? Vamos dizer assim, querer aquela coisinha mastigada. E no ENAD não tem nada que é fácil, né? É uma prova que não é de nível fácil, de maneira alguma. De maneira alguma. Outra dica que eu tenho aqui, só para finalizar essas diquinhas rápidas, é caneta preta de tubo transparente. Então, levar pelo menos 2 canetas pretas de tubo transparente, tá, gente? Agora, até o Maico estava falando, eu vou puxar o gancho da fala do Maico. Ele estava falando de texto, de quantidade de texto que a gente tem. O ENAD, ele tem uma estrutura já que é própria e isso vai para todos os cursos. São 40 questões. Das 40 questões, 10 são de formação geral, sendo 8 de múltipla escolha, 2 discursivas. 30 de formação específica, sendo 27 de múltipla escolha e 3 discursivas.
E cada uma dessas, de formação geral e formação específica, múltipla escolha e discursiva, elas têm um peso diferente. Então, eu dou a dica para os alunos de como começar a responder a prova para conseguir juntar mais ponto. Então, assim, se sobrar tempo, faltou tempo que eu não respondo. Então, eu deixo aí essas dicas para vocês. Ó, eu trago aqui a tabelinha, que é uma tabela que vocês serão informados na primeira página do ENAD com o peso das questões. Eles trazem aqui formação geral objetivas, que são as de múltipla escolha, tem 60% de peso. E a de formação geral discursivas, 40%, que é um peso considerável para as discursivas. Componente específico, que são as questões de formação específica, né, aquelas voltadas para a arquitetura, 85% de peso. Então, a gente vai começar a responder a prova. Essa é uma das principais dicas que eu trago aqui hoje. Começar a responder a prova pelas questões de formação específica, múltipla escolha. Então, vocês perceberam a dica da professora Ananda, né? Por onde começar? Isso é importante. As de componente específico discursivas são 3 questões apenas, elas valem 15% do peso das questões. Então, a maior dica que eu dou aqui hoje para vocês é: comecem pelas questões de componente específico, de formação específica, múltipla escolha. E dessas, vocês vão pegar as mais longas. Aquelas que têm o maior textão, aquelas que têm uma interpretação de projeto, porque eles cobram projeto, né, no ENAD. E eles cobram o projeto para que a gente saiba ler o projeto, que a gente saiba fazer uma interpretação de uma volumetria, de um programa de necessidades. Então, eles vão acabar soltando um monte de imagens para a gente fazer uma interpretação disso. Cara, isso foi fantástico, essa colocação sua, porque eu lembro que eu entrei numa aula sua outro dia e o Jefferson, ela estava falando sobre isso e ninguém tinha se atentado. Lembra que a imagem matou a... a imagem às vezes, é uma questão que... Pessoal. Conta com o repertório do aluno, né? Conta que o aluno tenha aquele conhecimento a respeito do arquiteto ou do período em que o arquiteto trabalha. Mas é uma questão que a gente consegue eliminar algumas alternativas justamente pela análise do texto, pela interpretação do texto e das imagens, até das duas coisas juntas. Por quê? Porque é uma análise projetual. E eu vou puxar esse gancho aqui, já deixar aqui para todos que estão nos assistindo um elogio que foi feito à professora Ananda de um aluno em relação a essa situação. O aluno falou assim: Pincerato, eu não sabia qual que era a questão, eu não sabia a resposta, mas diante a uma explicação de um arquiteto que eu não conhecia, uma explicação ímpar da professora Ananda, eu matei a charada. Tiago elogiou extremamente você. Tiago, estou falando porque é verdade, estou dando os parabéns para a professora Ananda, dessa situação que você elogiou de uma imagem que ele não conhecia, cara. Ele tinha um arquiteto que ele não conhecia, e se não fosse ela, ele não tinha resolvido. O pessoal acha que é só para foco no ENAD e tal, mas na verdade você está aprendendo, cara, aula. Você está revisando. Exatamente. Você está reforçando o que foi nos 5 anos aí e saindo com a cabeça melhor aí, né? Exatamente. Só complementando a parte de questões, Ananda, quando for para as dissertativas, as discursivas, né, eu aconselho depois ir primeiro para as de geral. Porque as de geral, as perguntas, geralmente, elas são mais pessoais. Se você não fugir muito do que é tradicionalmente aí, ou moralmente o correto, aí é fácil acertar. As específicas... E o peso é maior também. O peso é maior, que eu pensei para ela. Aí depois, a última seria as 3 discursivas aí, das matérias específicas. Que é aquelas que vão cansar mais o pessoal, né? Que é para finalizar, porque eles pontuam por pedaço também. Tipo, eu falo na engenharia por conta. Tem várias contas, você vai fazendo, você vai pontuando. É interessante. Outra dica que eu trago aqui. Então, essa é começar pelas questões de múltipla escolha, anotem aí, né? Começar pelas questões de múltipla escolha do componente específico. Perfeito. Depois, passar para as de múltipla escolha de formação geral. Depois, as discursivas de formação geral, que é isso que o Maico está falando. Primeiro, elas são mais fáceis de acertar. Outra, elas têm uma pontuação maior. E outra, como o Juliano falou, elas vão cansar menos o aluno.
E, por último, as discursivas de formação específica. Essa é a ordem que a gente sugere que sejam feitas. E, dentro disso, começar pelas maiores questões, né? Aquilo que eu estava falando. Mas, nas respostas das discursivas, não deixar as discursivas em branco. Porque, como o Maico falou, elas são pontuadas por partes. E a gente não pode ultrapassar de 15 linhas. O máximo que nos é ofertado ali são 15 linhas. Então, às vezes, o aluno começa a escrever no rodapé, vira a folha. Essa parte que passa, que vai além das 15 linhas que o aluno preencheu, eles não consideram. Né? Eles desconsideram só as linhas isso. Só, né? São só as 15 linhas. Então, o que eu sugiro? Fica mais uma dica aí. Introdução, dividir essas 15 linhas em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, 4 linhas de introdução, 4 linhas de conclusão. E aí, você vai fechar a resposta, né, na conclusão. Conclusão com 7 linhas e 7 linhas de desenvolvimento. Perfeito. Então, tentem estruturar dessa maneira as questões dissertativas. Sim, isso aí Acho que mesmo. É o segredo, o grande segredo aí. E para não faltar tempo, como a gente tá falando de tempo também, nesses simulados que são feitos, que são bem semelhantes ao ENAD, o cara já meio que... Ele saber o tempo dele, ele tem que ter uma noção. Você tem aluno que é bem rápido para responder, mas tem uns que demoram bastante. Então, o cara vai ter que saber dosar, porque senão ele vai só cansar, não vai responder e vai ficar empacado ali. Esses dias eu puxei 2 alunos da Civil, que eu sei que nós já conversamos, né? Eu puxei 2 alunos da Civil que eu sei que sabe, porém são inseguros. Eu falei, ô XY, pera lá, meu, vocês sabem o negócio e estão inseguros? Vamos lá, cara, acredito em vocês, né? Dando umas cutucadinhas, porque, né? Isso é importante. O aluno vá confiante, porque ele fez, além dos 5 anos que ele sabe que ele fez bem feito, né? Teve a preparação a mais aí. Então, assim, vá confiante. Não mude a resposta na hora de passar para o gabarito. Não mude a sua resposta. Isso é uma insegurança, Ficou em dúvida entre a A e a D. Marcou a D enquanto você estava fazendo a prova. Deixa na D e confia que vai dar certo. E acho que o importante disso tudo aí, além dessa confiança tudo aí, é fazer... Eu aconselho o pessoal nunca procurar a certa. Pra mim, eu mando eles procurar a errada sempre. Procura a errada primeiro, porque se achar uma errada, você tem certeza absoluta que tá errada, aquilo lá você mata 2, 3 do gabarito, geralmente, né? E já dá aquela limpada, dá aquela clareada, né? Aí tem hora, tipo lá, aí sobra 2 alternativas. As 2 tem, por exemplo, a assertiva 2 verdadeira. Você já sabe que aquela é verdadeira. Aquela é verdadeira. Então o pessoal fica muito, não, tem que procurar só o certo. Procura o errado que vai te ajudar. Ele acaba limpando a questão pra você. De 5 cai pra 3, cai pra 2. Tem hora que mata, sobra só a correta. Não dá nem pensar. Tem hora que tem 4, 5 afirmações lá que com uma você mata a questão inteira. Então é procurar as erradas. Aí eu tenho certeza que tá errado. Eu acho que ajuda bastante. O problema na engenharia cola muito bem. Na arquitetura, eu creio que deve ser semelhante. Eu até separo aqui algumas das dicas de como responder os tipos de questões. Porque até já comentei com os alunos sobre isso, que tem alguns tipos de questões. E isso quanto mais a gente faz questão, mais a gente se acostuma ao modelo dessa questão. Então, tem alguns tipos que são comuns. Assim, questão de múltipla escolha, que... é aquela simples, né? Tem um texto base, depois vem uma pergunta, aí você tem as alternativas para responder. Tem essa que o Maico estava falando, de procurar a falsa, que são as das assertivas. É o que eles chamam de escolha múltipla. Então, vai ter lá 1, 2, 3, vai ter um texto base, às vezes vai ter uma imagem, e aí vai ter lá assertiva 1, assertiva 2, assertiva 3, às vezes vai ter assertiva 4, às vezes vai ter até assertiva 5. Então, essa dica do Michael é bem válida, né? Procura aquela que tá errada. Uma dica que eu dou para os alunos, né, para a hora que eles fazem a prova, leia todas as assertivas e vá naquela que você tem convicção. E aí você começa a eliminar a alternativa. Então, você elimina 2, sei lá, eliminou a A e a B. Aí fica C e D para você começar a julgar as demais. Mas elimina aquela que você tem a certeza de que tá falsa, elimina aquela que você tem a certeza. E aí começa a responder, né? E um outro tipo de questão que também é bastante recorrente, eu acho que é o pior tipo de questão do ENAD, é aquela de asserção e razão. Que é uma questão que tem um texto, aí ele vem com uma assertiva, por quê e uma outra assertiva.
essa questão é a mais difícil que tem. É a pior. É a pior. Por quê? Porque além de você ter que analisar se as assertivas são as duas verdadeiras, né? Uma verdadeira e uma falsa, além de você ter que avaliar cada assertiva, você vai ter que avaliar a relação entre elas. Então, é a pior questão que tem. Então, se você viu, a dica que eu dou para vocês nessa questão que tem o porquê, apesar delas serem sentenças separadas, com um ponto final, leia com o porquê como se fosse uma frase só. Sim. Então, porquê, se fizer sentido, né? Se for coerente, elas vão ter uma relação e aí você já consegue matar a questão. Se uma delas for falsa, daí já não tem relação. Porque pergunta se é verdadeira. Primeira coisa, são verdadeiras, falsas. A 1 é verdadeira, a segunda é falsa. Tem as várias afirmações. Depois vem a 2, ela é a resposta ela é uma justificativa correta da primeira. Aí já enrosca tudo. Então, você tem que analisar. É a pior questão. Lê de uma vez como se fosse uma coisa só. Perfeito. Então, acho que as dicas principais, assim, já foram. Tem alguma coisa que você gostaria de incluir nas dicas pra gente fechar isso? O que você... Olha, eu acho que... Porque, assim, aonde eu quero chegar pra você entender? O curso é seu. A maior dica que eu acho que eu dou para os alunos é... para aquilo que você falou, vão confiantes, né? Vão confiando de que vocês tiveram uma preparação exímia, de que vocês levaram a sério isso, de que o Unisalesiano realmente se empenhou em fazer uma boa... Além de um bom curso, uma boa preparação. Concluindo a sua fala do Unisalesiano, é uma coisa que eu costumo pontuar muito. O Unisalesiano, como estrutura, eles nos propiciou a ter esse plantel e ter a possibilidade de nos dar a oportunidade de proporcionar isso a quem? A vocês. Então, eu particularmente falo que nós só temos que agradecer a direção, através do Padre Londi, a pastoral com o acolhimento do Padre Paulo Giacomo, a pró-reitoria com o professor André Ornelas, a parte administrativa com a professora Wanda, que o Unisalesiano está nos dando a possibilidade de fazer isso nos nossos cursos. Porque se não fosse a estrutura que nós temos, né, eu poderia... Vou puxar para mim, tá? Eu poderia ser o melhor professor do mundo, poderia ter a melhor didática do mundo, mas eu não teria, talvez, a gana, a ânsia de querer ensinar, que é o diferencial de vocês, né? Por isso que a gente só tem que agradecer ao belo trabalho que vocês fazem com eles. E vocês têm que dar valor a eles. E é isso, né? Então, isso que é o ponto-chave, vamos dizer assim. Só que eu posso falar aqui para complementar de dica já. Vamos tentar colocar mais uma aqui. Deixa eu pensar rápido aqui. Talvez na hora de responder essas de assertivas aí, pegar aquela dica que eu falei do falso lá. Só que tipo assim, tentar fugir nas afirmações é aquela que é muito extremista. Nunca não sei o que lá. Ou todas não sei o que lá. Essas daí já são difíceis de acontecer. Sim, sempre tem, né? Mas é difícil acontecer. Então tudo que é muito extremo, tudo é alguma coisa ou nada. É meio de praxe, né? Até comento, é difícil ter. Mas... ter assim, ser a resposta certa. Outra coisa que não acontece no ENAD é assinale a alternativa incorreta. O ENAD não pede a incorreta, nunca. Porque ele não quer que o aluno se confunda. Ele não quer que o aluno... Ele quer que o aluno realmente saiba e ele facilita a resposta. Sim. Então, nas assertivas, essa de nunca... essa que generaliza tudo, realmente isso tem que cair fora. E questões negativas, assim, geralmente também não vão aparecer. Tipo, o fulano não fez tal coisa. Isso não vai acontecer. Perfeito. Então, gente, vou finalizar por aqui hoje essa parte do ENAD Arquitetura, que foi essas dicas da professora Ananda foram ímpares, junto com as colocações do professor Maico. Então, só agradecer. Ananda, obrigado pelo belo trabalho que você está fazendo, pela sua dedicação, tá? Assim, trouxe um elogio que foi feito, como outros que foram feitos também,
mas eu quis pontuar do Thiago porque realmente calhou com a imagem. E Maico, obrigado também pela parceria e pela ajuda. Gente, obrigado, um abraço, até mais, tchau, tchau. Bom, Paulo,